E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar a criar a animação do personagem correndo. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e ative as notificações. E aqui no nosso aplicativo a gente vai configurar algumas coisinhas necessárias. Primeiro, ative o minimapa, isso é muito importante, porque com ele você consegue visualizar a sua imagem em tamanhos menores. Aqui em orientação da tela você pode deixar em automático ou em landscape, que é o modo horizontal, mas essa parte fica a seu critério, né? Crie uma imagem de 32 por 32 e dê o nome a ela. Aqui nessa ferramentazinha de imagem, você vai lá naquela imagem do nosso personagem que a gente criou no vídeo anterior. E para que vai servir? Para que você tenha uma melhor visualização da sua imagem, de como que é o seu personagem, né? Você também pode criar animação na mesma imagem que você criou o seu personagem. Eu preferi fazer assim para deixar mais organizado. Para criar animação, você clica nessa ferramentazinha de filme. Depois, lá em cima, você clica nessa ferramenta, vem em modo casca de cebola e deixa em 1. Isso vai servir para que, mesmo que você crie outro quadro, você ainda consegue ver a sombra da sua imagem anterior. E isso é muito útil porque assim você tem mais facilidade de criar uma próxima animação em cima daquele quadro. Agora, na primeira etapa da animação, a gente criará um esboço bem simples, como será mais ou menos que o personagem vai se movimentar. E o desenho tem que ser bem simples mesmo. Bom, para criar o primeiro frame, a gente tem que levar em consideração o personagem parado. Essa primeira perna, ela vai dar o primeiro passo, ou seja, ela vai ficar mais levantada no primeiro frame. Se o personagem estivesse andando, esse movimento seria exatamente a mesma coisa, essa imagem de baixo, só que de uma forma menos espaçada e mais leve, por assim dizer. Na animação, geralmente essa perninha aqui, né, o personagem ele fica de frente, parado de frente, para quem está jogando, né? E essa perna é a que está mais atrás, quando a gente olha. Então, o que vai acontecer? Essa perna, ela vai dar o primeiro passo, entendeu? Até porque ela tem mais apoio, né? Você tem um apoio dessa daqui. Se ele desse o primeiro passo com essa, ia ficar uma coisa muito esquisita. Então, o que acontece? Ele vai trazer essa perna para frente, né? Para dar o primeiro passo. Só que aqui ele está correndo, então não dá para representar ele dessa forma mais reta. Então o que vai acontecer? Ele vai se inclinar, sabe? Ele vai ficar um pouco mais inclinado. No próximo frame, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai esticar essa perna para tocar o chão, ou seja, essa perninha ela vai ficar um pouco mais reta e essa daqui que está atrás ela vai levantar, porque aqui eu estou representando uma pessoa correndo, que é a animação que a gente vai fazer hoje, né? E se você fizer esse teste aí na sua casa, você vai comprovar que o que eu estou dizendo é verdade. Se você correr de um lugar para o outro devagar, você vai ver que você vai ter um impulso, né, de levantar uma perna primeiro. Quando essa perna tocar o chão, automaticamente você vai levantar essa outra aqui, só que de uma maneira muito mais espaçada do que como se você estivesse andando. E o seu braço, né, ele tende a ir um pouco mais alto e o outro um pouco mais para trás. Esse é o braço da frente e esse é o de trás, né, do oposto, porque geralmente a gente corre assim. Então a animação não pode ser diferente. E é essa lógica que a gente vai seguir assim por diante. Eu vou criar essa parte aqui um pouco mais rápida para que vocês possam visualizar melhor. E depois eu vou explicar como que a gente vai fazer os outros 4 quadros para que a animação fique bem fluida. Para a animação ficar legal, você precisa ficar atento a algumas coisas em relação aos detalhes do personagem. E agora que a gente já fez os 4 frames, a gente vai retornar para o começo, né, fazendo exatamente a mesma coisa, só que os braços e as pernas vão estar do lado oposto. Ok, o ideal é que ele fique um pouco mais inclinado sempre, né? Tenha uma inclinação.
Você pode fazer exagerado ou não. Deixar exagerado um pouquinho só no primeiro, nos 2 primeiros. E depois fazer um pouco mais reta, né? Como se ele estivesse quase que parando. Aqui a gente já tem o quê? A gente já tem 1, 2, 3 e 4 frames. A gente já tem 4 quadros de animação. Bom, a partir daqui a gente vai começar a repetir a animação desde o início, só que do lado oposto. Ou seja, aquela perna que estava mais para frente, né, que ia dar o primeiro passo, agora ela tá para trás. E assim por diante, você vai seguir a animação só mudando mesmo a posição da perna ou do braço para que a animação fique mais fluida. Na próxima etapa, você vai separar os membros do personagem em cores, tá? Para facilitar na hora de você visualizar melhor a sua animação. Agora, na parte prática, a gente vai criar a nossa animação. Seguindo o exemplo do nosso rascunho, a gente vai seguir fazendo a silhueta do nosso personagem. Aqui a cor cinza representa, né, um lado direito e a cor verde representa o lado esquerdo. Se você quiser, você pode ir fazendo a limpeza dos pixels desde o início ou você pode deixar isso para o final. Também é legal que você crie já o tronco do personagem para facilitar a visualização. No segundo quadro, a gente vai fazer a parte onde o personagem toca com uma perna ao chão e a outra fica levantada. Você pode tirar print das imagens que eu estou colocando aqui, até porque vai facilitar na hora de você criar suas animações. Eu também recomendo que você desenhe no caderno, porque vai facilitar para você entender. No terceiro quadro, o personagem ele vai estar com uma perna um pouco mais reta e a outra ela vai estar um pouco mais baixa, essa da cor verde. Ou seja, aquela parte onde as pernas elas vão se encontrar para que você consiga dar o próximo passo, né? Só que para ela ficar fluida, a gente vai criar mais um quadro, que vai ser esse daqui, onde essa pernazinha da cor verde, ou seja, a esquerda, ela já está bem mais para frente e a perna direita ela já está um pouquinho mais para trás, passando a ideia de que ele vai dar o próximo passo. Só que dessa vez o próximo passo vai ser com a perna esquerda. E se a gente der play, a gente já consegue ver que o nosso personagem já tem uma animação ali. Ele já está se movimentando, né? Ainda não é uma forma muito fluida, mas é para isso que existem os próximos 4 quadros. Se você quiser deixar a animação um pouco mais lenta ou mais rápida, é só clicar na ferramentazinha lá de cima e mexer nos segundos em atraso dos quadros e pronto. Mas se a gente olhar aqui, gente, a nossa animação já tá bem fluida, né, do início, tipo, e a gente partiu apenas de quê? De um desenho. E esse desenho pode ser o mais simples possível, ele vai servir apenas de referência. Você não vai precisar importar a imagem para cá e cobrir o desenho, né, com os pixels. Você precisa apenas visualizar e entender quais serão os próximos quadros. Se a gente vir no primeiro quadro do personagem parado e clicar no segundo, a gente consegue visualizar que ele vai fazer um movimento. Ou seja, o personagem vai estar parado, mas quando ele correr, a gente vai conseguir visualizar alguma coisa. Ó, veja que na animação a gente já consegue ter aquele impacto, né, do personagem ficar mais inclinado para frente e correr, né? Eu decidi cobrir essa parte das pernas dela das cores, né, de acordo com o que a gente está fazendo, até para que a gente consiga entender melhor. Era para ter feito isso no início, mas eu não prestei atenção, desculpem. Mas assim vocês conseguem entender, né, que a perna cinza, né, a direita, ela vem para frente e a perna da cor verde, que é a esquerda, ela vai para trás com o movimento. Assim, o personagem dá uma ideia de movimento realmente, né, de que ele tá partindo para correr mesmo e não fica aquela coisa estranha, já que a perna que está se movimentando é justamente aquela que estava apoiada. Bom, e como eu disse para vocês que os frames depois do quarto ele começa a se repetir, a gente vai pegar esse frame, a gente vai clonar e vai mover até o último
frame para que a gente possa fazer apenas as alterações para ficar de forma fluida. E como que vai funcionar isso? Bom, a perna direita, ela agora vai estar bem mais para trás e a perna esquerda ela vai estar para frente, né, fazendo aquele movimento lá do início, só que do lado oposto. Já que se a gente olhar para os frames anteriores, a nossa perninha esquerda ela estava indo para frente, então aqui no próximo frame, né, ela vai fazer esse movimento. Depois é só clonar a parte onde o personagem toca o chão e fazer a mesma alteração. E isso você vai fazer com todos os outros, né, para que a sua animação ela fique muito mais bem feita do que se, por exemplo, você colocasse apenas 4 quadros. No total, a gente vai ter 8 quadros, onde os 4 primeiros são os quadros que dão o primeiro passo com uma perna e os 4 últimos dão um passo com outra perna. E eu acabei mudando as cores no final porque acabou que ficou um pouco mais difícil de visualizar, né, quando as perninhas do personagem se encontram ali. As cores são bem parecidas, então na cor escura eu acho que ficou um pouco melhor. Se a gente der play, veja que a animação já está muito fluida, né? A animação já está praticamente completa. Fica faltando apenas o quê? A parte, né, do rosto do personagem e os braços. Veja como é muito mais fácil quando a gente faz essa separação, né, de cada membro do personagem ter uma cor específica para que você crie a sua animação de forma muito mais prática. E bom, gente, para fazer o restante do corpo, eu comecei fazendo o rosto do personagem, né, seguindo ali o restante do corpo, ou seja, desenhando um pouco mais acima, né. Depois eu fui fazendo os braços. Só lembrando que para fazer os braços do personagem, a gente tem que seguir a lógica de que se a perna que tá indo para frente, ou seja, que tá dando o primeiro passo, ela é a perna esquerda, então o braço que vai estar mais à frente ao mesmo tempo tem que ser o lado oposto, ou seja, o braço direito. Se fosse a perna direita que estivesse na frente, o braço que você deveria desenhar também mais à frente seria o braço esquerdo, né? Porque senão ia ficar um pouco sem sentido, né, você desenhar do mesmo lado. É só você tentar visualizar, por exemplo, quando uma pessoa está correndo, ela coloca, lógico, uma perna na frente para poder dar um passo e depois o outro, e automaticamente os braços dela vão se movimentar do lado oposto, ou seja, se a perna direita vai na frente, o braço esquerdo vai na frente. E outra, quando o personagem dá aquele impulso, né, no primeiro quadro para poder dar o primeiro passo, o braço ele vai bem mais para frente, tá? E ele tende a voltar para trás, ou seja, esse braço direito ele vai como se ele fosse encolher o braço, né? Só que para esticar o braço um pouco mais para trás. Eu não sei se vai dar para entender o que eu estou explicando, mas eu acho que na imagem dá para você entender mais ou menos. Isso acontece por quê? Porque já que a perna que deu o primeiro passo, ela vai voltar um pouco para trás, né, para que a perna do lado oposto dê o próximo passo, né, e a gente complete os próximos 4 quadros, então o braço ele vai voltar um pouco para trás também, ele vai recuar para trás conforme a perna fica, né, e o braço que está do lado oposto, ou seja, aquele bracinho que estava escondido do lado esquerdo, ele vai começar a aparecer e vai vir para frente, conforme a perna direita, que é a que a gente está vendo do lado de cá, na cor escura, ela vai para frente, né? Então o braço esquerdo vai acompanhar a perna direita, assim como o braço direito acompanhou a perna esquerda. E a gente vai seguir dessa forma. E no rosto do personagem, lembrem-se de fazer sempre acompanhando o restante do corpo. Ou seja, quando o corpo estiver mais esticado, né, o rosto do personagem ele vai estar um pouco mais alto nos outros quadros. Quando ele estiver mais encolhido, o rosto do personagem ele vai descer um pouco mais para baixo. Isso vai dar muito mais fluidez para o movimento do seu personagem.
outra dica para que você consiga fazer o braço do personagem de uma forma que não fique estranha, eu recomendo que você faça os primeiros 4 quadros e que quando você for fazer o restante dos outros 4, né, você volte para o frame. Por exemplo, o frame número 5, ele é parecido com o frame de número 1, né? É praticamente o mesmo desenho, só que, né, é o lado oposto. E aí você vai voltar, por exemplo, você está desenhando o número 5, né? Quadro de número 5. Você volta lá para o quadro de número 1 e vê qual é a posição que você desenhou o braço do personagem. Com isso, você vai desenhar mais ou menos do mesmo jeito, né? Só que você tem que lembrar que se o braço do personagem nos primeiros quadros ele tá bem grudadinho no corpo do personagem, significa que dificilmente nos próximos quadros, quando o braço do lado oposto, né, daquele lado que a gente não tá vendo, ele tender a se movimentar para frente, bom, a gente não vai conseguir ver ele em alguns quadros, né? Então você precisa passar a ideia de movimento. Como assim? Se o nosso braço direito, né, no primeiro quadro, ele estava bem mais para frente e nos próximos quadros ele tende a ir para trás, né, você precisa deixar isso bem exposto e conforme o braço for indo para trás, né, o outro braço ele vai começar a aparecer em alguns quadros, né, até que o movimento comece a se repetir, né, e conforme o outro vai indo para trás, né, um vai aparecendo, vai indo mais para frente. Quando você der play na sua animação, a animação vai ficar bem mais completa, né, como a gente já está começando a ver aqui. Bom, eu vou acelerar essa parte, vou dar continuidade na animação do personagem, tá? Porque eu quero mostrar para vocês como que eu fiz também a parte da coloração, né, para deixar ele parecido com o nosso personagem realmente. Bom, galera, voltamos. E agora eu vou mostrar de forma um pouco mais rápida como que eu fiz o restante dos quadros, tá? A partir do 4º quadro, a gente já começa a ter uma repetição dos frames, né, como foi mostrado lá no início. Então, a partir daqui, o que você vai fazer? Você vai voltar, por exemplo, no 5º quadro, ele é igual ao primeiro. Então, você vai voltar no primeiro e ver como que você fez o braço do personagem, né? Como que estava mais ou menos a posição. E a partir daí, você vai desenhar o lado oposto, tá? A gente já tem a nossa silhueta do personagem completa. Como vocês podem ver, quando a gente dá play, ele já tá com uma movimentação bem feitinha, né, já. A única coisa que eu vou precisar fazer vai ser a limpeza de alguns pixels, né, que não estão me agradando. Depois disso, a gente já vai conseguir colorir o personagem. Bom, agora que a gente já terminou essa parte, né, de ajeitar os pixels que não estavam legais, a gente vai começar a fazer a coloração do personagem. E como que você vai fazer isso? Você vai importar a imagem do seu personagem, né? Você vai salvar ele, só ele, sem redimensionar, e vai importar para cá. Para que vai servir isso? Além de você poder pegar as cores que você já colocou no seu personagem, que você já definiu, você também vai conseguir comparar se tá ficando legal ou não. Algum detalhe que você colocou, se algum pixel, né, não tá agradando, vai te ajudar aqui. Eu vou começar pela parte do cabelo da personagem, mas eu recomendo que você comece a partir da coloração da pele. Por quê? Porque isso ajuda a demarcar onde é que está a pele do personagem, te ajudar a colorir mais fácil. Além disso, eu também recomendo que você adicione primeiro as cores principais em todos os quadros. Ou seja, cor do cabelo, cor da pele, cor da roupa. Você faz isso em todos os quadros primeiro. Depois é que você vai
realmente se preocupar com detalhes, sombras, ajeitar pixels, né? Para que fiquem mais bonitinho e também para que você consiga otimizar o seu processo de criação da animação. Bom, e agora que isso tudo já foi feito, eu vou mostrar o resultado final do nosso personagem, como que ficou a nossa animação. Bom, ela ficou exatamente assim. Note como ficou bem fluida. Para chegar a este ponto, eu fiz alguns ajustes também depois que eu terminei de colorir todo o personagem. Eu fui dando alguns retoques e tal, para que ele ficasse bem bonitinho do jeito que eu estava imaginando. Eu recomendo, né, que você olhe pixel a pixel depois que você terminar, porque pixel art é esculpir, né? Como se você estivesse esculpindo uma escultura, né? Você precisa estar atento a alguns detalhes, você precisa olhar como um todo para a sua imagem, né? Ver se está ficando bonita, se está ficando, se está fazendo sentido aquela animação, tá? Se está ficando fluida, se não tem algum pixel que está estragando a imagem, né? Tudo isso faz parte de um trabalho bem feito. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você ainda não viu o vídeo onde eu te ensino a criar o seu próprio personagem, dá uma olhadinha aqui no card